quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo as mulheres, principalmente, elas prestigiam muito. Alô meus amigos e minhas amigas. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cláudio César. Convido você a dar aquele like importante, ativar o sininho e se inscrever, para receber em primeira mão os nossos programas especiais. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Tem na minha loja, tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS.
de volta, continuamos aqui na Clínica Leger e a doutora Suíra Alvarez participando conosco, falando sobre cirurgia plástica e os procedimentos. E agora vamos entrar aqui nos detalhes importantes da gluteoplastia. É claro que ela vai nos explicar inicialmente para que serve a gluteoplastia, doutora Suíra. A gluteoplastia é a cirurgia de aumento do glúteo, né? Aumento e modificação do formato. Para tanto, nós utilizamos uma prótese de silicone, um implante de silicone, de acordo com cada paciente, vai se adequar um volume adequado para ela e um formato, e é realizada então uma cirurgia desse implante glúteo. Essa é uma cirurgia que, de algum tempo para cá, houve uma modificação na técnica da utilização dela, o que tornou uma cirurgia mais natural, um resultado mais natural. Então nós estamos falando de uma cirurgia que é intramuscular. Atualmente o ideal é que essa prótese, esse implante, seja sempre colocado dentro da musculatura do glúteo, fazendo com que ela forme como se fosse um sanduíche de músculo, essa prótese, fazendo com que ela se mantenha mais escondida, né, possível, porque uma das complicações e efeitos desagradáveis dos resultados seriam a evidência, mostrar que a paciente apresenta um implante glúteo. Eu acho que, nesse caso, foi uma cirurgia que, de certa forma, durante algum tempo, ela foi abandonada, né? Pode-se dizer dessa forma, porque as primeiras técnicas se faziam com ela subcutânea, praticamente embaixo da gordura. E, com o tempo, o envelhecimento do tecido e a flacidez, enfim, provava que aquilo ali existia um implante, mostrava, evidenciava que existia uma prótese. Então, houve uma modificação da técnica, e que é o que a gente adota atualmente, que é a colocação do implante intramuscular. Evidentemente, não é uma cirurgia muito tranquila e muito fácil de ser feita, ela é um pouco mais trabalhosa, e o que determina para o paciente uma recuperação bem programada, porque ela é bastante dolorida, né? Nós costumamos já de antemão avisar o paciente que há uma necessidade, inclusive, de internação hospitalar em alguns casos para analgesia do pós-operatório. Ela é bastante dolorida, uma cirurgia que se faz com anestesia peridural normalmente, né, ou bloqueio, com o paciente sedado. Tem um período de duração em torno de umas 2 horas, mas o pós-operatório ele se estende mais tempo na sala de recuperação, às vezes fazendo com que o paciente faça um pernoite ou mantenha-se 24 horas pela questão da analgesia, por ser bastante dolorida. Outro aspecto que é muito importante, sempre relatamos os pacientes e informamos bem, é a restrição de movimentos e posições no pós-operatório. Restringe muito a questão de sentar, de caminhar. Precisa que a paciente adote uma postura de manter-se deitada, né, ao longo dessa primeira semana, para ter uma recuperação mais tranquila. Talvez esse seja um dos motivos principais de uma procura menor dessa cirurgia, né? Talvez com outros tipos de tratamento para aumento e volumização do glúteo, a gluteoplastia ainda está caminhando, vamos dizer assim, né? Nessa questão. Bom, já que a senhora abordou dessa forma, em que casos é indicada a gluteoplastia? Normalmente, quando há a vontade, a necessidade da paciente aumentar o glúteo, ou quando existe uma atrofia muscular bastante visualizada, né, que a gente consiga ver que a paciente realmente, mesmo com enxertos de gordura ou outras volumizações, não teriam um resultado adequado, né? Geralmente por atrofia muscular. Muito bem. É bom a gente sinalizar isso porque, como a senhora colocou, que é uma
cirurgia que requer, né, uma paciência muito grande na recuperação, porque demanda muito tempo. Né? Então há todo um aspecto que deve ser muito bem avaliado nesse sentido, inclusive com relação à questão das próteses de silicone e a sua escolha. Eu gostaria que o senhor entrasse nessa questão em particular. Como deve ser feita essa escolha? Existem próteses exclusivas, vamos dizer assim, ou indicadas, apropriadas ao glúteo, né? São diferentes das próteses ou dos implantes mamários. A textura, a coesividade do gel, então são adequadas, são propícias para a região glútea. O formato dessa prótese e o tamanho dessa prótese, ele vai ser individualizado de acordo com cada paciente. Portanto, existem medidas que se tomam no consultório durante o exame físico. Avaliamos a paciente, tiramos as medidas, fizemos testes e adequamos um tamanho apropriado para cada uma delas, sempre ressaltando que o músculo vai nos determinar esse tamanho, porque algumas vezes acontece no consultório de a paciente já chegar com um tamanho que ela deseja. Eu gostaria de colocar 500 ml, mas não é possível, porque a anatomia dela, a musculatura dela não nos permite isso. Então essas medidas são individualizadas de acordo com cada uma. Existem basicamente 2 tipos de formato, poderíamos dizer o formato redondo e um formato anatômico na escolha, que também vai ser idealizado conforme cada uma delas. Realmente tem aspectos importantes a serem considerados, inclusive com relação ao corte, onde ele é feito, no caso, o tamanho dele e a questão da cicatrização. Também houve uma evolução nesse sentido, porque antigamente as técnicas, algumas inclusive se fazia no sulco do glúteo, né, que ficavam mais aparentes. Atualmente o corte é feito na incisão interglútea, ou seja, na região do cóccix, mais ou menos, para o paciente poder entender. Um único corte, que ele deve ser escondido nas roupas íntimas, né, para que não apareça e que não visualize. E essa cicatrização, ela, de novo, eu volto a ressaltar que ela é individualizada. Tem pacientes que têm uma cicatrização ótima, enquanto outras ficam um pouco mais marcada. Mas o repouso e os cuidados é que fazem essa cicatriz se manter ideal. Fica aproximadamente em torno de uns 7, 8 centímetros na região interglútea, de forma que fique imperceptível nas roupas de banho, roupa íntima, né? E com relação à questão do aparecimento de estrias, há esse risco? Há risco, sim. Sim, principalmente quando se colocam próteses grandes e a pele acontece uma distensão, né, daquela pele por dentro. Então esse é um dos cuidados e um dos motivos de não se colocar muito grande para aquela paciente. Mas existe sim o risco de aparecimento de estrias. Muito bem, então vamos passar aí para outra prótese, que é a prótese de panturrilha, né, para que casos ela é indicada e, claro, vão dar os aspectos de cada uma dessas próteses e referente, evidentemente, ao procedimento. A prótese de panturrilha é uma das cirurgias mais procuradas por homens. Se nós pudéssemos comparar entre homens e mulheres, existe uma procura maior dos homens do que das mulheres para essa cirurgia. Sempre a indicação é quando existe uma atrofia do músculo ou uma musculatura pouco desenvolvida. E atualmente a gente percebe que existe uma preocupação mais do desenvolvimento da musculatura de tórax nas academias, em atividades físicas, e a prótese e a panturrilha acaba ficando pouco desenvolvida. Então, se usa muito nesses casos para definir melhor o contorno dela. E também existem vários tamanhos adequados para cada um dos tipos dos pacientes. Normalmente existe um gel adequado também, que ela é mais rígida comparando com uma prótese de mama, mas existe uma aceitação muito grande. Normalmente se faz com anestesia de bloqueio. O corte, a cicatriz por onde se coloca, é localizado atrás do joelho e é um corte pequeno, né, poderíamos dizer pequeno, e a recuperação
o aspecto visual se percebe o resultado rápido, né? Em questão de uma semana, 2, é nítida a diferença. Então é uma cirurgia bastante gratificante nesse sentido, né? Exige um repouso, evidentemente, mas também não se costuma ver uma debilidade tão grande, né? Porque, a princípio, uma cirurgia na perna vai impossibilitar de eu caminhar, mas não, essa cirurgia, o paciente muitas vezes sai andando, ele consegue sair caminhando, né? Então, o resultado é bastante satisfatório. E com relação ao local onde deve ser feito esse procedimento? O local, da mesma forma, sempre em ambiente cirúrgico com segurança, né? Por ela ser uma cirurgia com bloqueio, muitos pacientes optam em fazer nas cirurgias em clínicas, por ser um procedimento, clínicas equipadas e adequadas, então tanto em clínicas quanto em hospitais, né, ela pode ser realizada. Uhum. Muito bem, então a doutora Suíra continua conosco, vamos trazer mais alguns procedimentos médicos dentro das questões da cirurgia plástica, é a sua área de atuação. E o nosso convite para você manter a sintonia, em seguida a gente volta. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. LBV é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem.
Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Estamos de volta, continuamos aqui na Clínica Leger, Porto Alegre, lembrando, Rua Guimarães Rosa 155, bairro Boa Vista, e agora, com a grata satisfação, estamos recebendo aqui a doutora Suíra Alvarez, que vai falar aqui sobre uma série de procedimentos e tratamentos dentro da sua área de atuação. Vamos começar aí pelo lifting facial, que é algo que está aí na atualidade, com muita procura, e evidentemente ela vai nos explicar cada um desses detalhes. Tudo bom? Tudo bem, tudo certo. Satisfação recebê-la dentro do nosso programa, fazendo aqui evidentemente algo que vai esclarecer com certeza o público que está ali do outro lado, e como eu dizia, a questão do lifting facial no caso, casos são indicados, doutora Suíra. O lifting facial ou a cirurgia de rejuvenescimento facial são indicados para aqueles casos onde já existe uma flacidez cutânea da pele, um envelhecimento, uma queixa de envelhecimento da paciente, onde outros tratamentos menos invasivos, sejam eles peelings, lasers, não atingem um resultado ideal. Então, o lifting vem como uma cirurgia mais invasiva para trazer essa juventude novamente, né? Restabelecer o que nós perdemos com o tempo, com a flacidez dos tecidos da face. Bom, sem dúvida, é interessante a gente poder colocar dessa forma aqui, que a senhora dá uma explicação bem apropriada com relação à sua aplicabilidade. E a questão da idade, existe alguma idade ideal para realizá-lo? Nós costumamos orientar o paciente que a idade, a partir dos 45 anos, eu diria 50 anos, uma idade padrão, ideal atualmente para essa cirurgia. Isso nós avaliamos da seguinte forma. Hoje, na atualidade, existem vários tratamentos complementares que retardam a cirurgia facial, né? Então, a procura por procedimentos menos invasivos é notória. E o tratamento com laser, um tratamento da pele, da tez da paciente, retarda muito essa cirurgia. Então, eu diria que hoje, a partir dos 50 anos, seria o ideal, né? Que a cirurgia entraria como um complemento fantástico nesse resultado. E como é feito esse procedimento? É um procedimento, então, cirúrgico, realizado em ambiente com toda a segurança adequada para o paciente, seja em clínicas de cirurgia plástica que tenham capacidade para isso, ou em hospitais, porque o paciente é submetido a uma forma de anestesia, habitualmente, normalmente, uma anestesia local com uma sedação profunda, onde o paciente não vai ter consciência do que está acontecendo e de uma maneira confortável, tanto para o paciente quanto para o cirurgião. O paciente entra num estágio de sedação profunda com anestesia local. Normalmente esse é o procedimento. Exceto alguns casos em que clinicamente existe uma indicação de anestesia geral, né, isso dada pelo médico clínico que faz a avaliação, são feitos excepcionalmente anestesia geral. Normalmente a sedação com anestesia local, né? É um procedimento que, em média, ele dura de 2 a 4 horas e é considerado ambulatorial. O paciente vai à cirurgia,
mantém-se um período na sala de recuperação e tem alta para casa, né? Não há necessidade de internação, o paciente não precisa ficar internado para a realização do procedimento. Muito bem. E claro que sempre é aquela preocupação quando há algum procedimento nesse sentido, que a pessoa receba algum tipo de corte, há a possibilidade de risco de cicatriz ou marca no rosto? Eu sempre oriento meus pacientes e tento explicar da forma que existe uma troca, né? A cirurgia e o resultado, ou seja, sempre existe uma troca daquela insatisfação com a flacidez ou com uma mama pequena ou com o abdômen que está flácido. Tu vai trocar essa forma que está incomodando por uma cicatriz. Sempre vai existir uma cicatriz em cirurgia plástica, sempre. O nosso objetivo é tornar essa cicatriz imperceptível ou, de certa forma, discreta, para que ela não se torne um estigma, né? Para que a paciente não se acanhe com aquela cicatriz. E também temos como hoje evitar uma cicatriz aparente, uma cicatriz hipertrófica. Isso é muito variável. Tem pacientes que têm uma tendência à cicatrização marcada, hipertrófica, e outros pacientes que fazem uma cicatrização melhor. Então, o que se usa de agregar? Pomadas, tratamentos químicos, lasers, enfim, outros tratamentos que nos auxiliem a que essa cicatriz se mantenha imperceptível. Mas, invariavelmente, uma cirurgia de lifting facial, existe uma cicatriz anterior à orelha. As outras ficam escondidas no couro cabeludo, atrás, mas essa em frente à orelha, normalmente ela vai estar ali, né? Sem dúvida. E a questão do lifting, no caso facial, existe algum tipo de contraindicação? Sim, existe contraindicação clínica às indicações da anestesia. Um paciente sempre deverá ser avaliado clinicamente pelo seu médico, clínico geral ou cardiologista. E se existe alguma doença clínica, alguma condição clínica que impeça de fazer a cirurgia com este tipo de anestesia, sim, não poderá ser feito, né? Pelo risco cirúrgico em si, não pela técnica, mas pelo quadro clínico do paciente. Então existe uma preocupação então com a questão da anestesia e o procedimento que vai ser utilizado. Exatamente. Tem que fazer um balanceamento nesse caso. Exatamente. Muito bem. E a questão da recuperação? Quanto tempo o paciente que se submeteu a esse tipo de cirurgia leva para se recuperar? Porque é uma preocupação que evidentemente todo mundo tem no momento que se coloca, né, numa situação dessas. Eu diria que 3 semanas são principais. Em 3 semanas umas 3 semanas ele retorna às suas atividades com menos intensidade. A primeira e segunda semana são cruciais ao repouso, à recuperação, mas a partir da 3ª semana ele já inicia suas atividades. Eu diria que em 30 dias a gente já tem um resultado melhor, né? Mas eu acho que 21 dias são importantíssimos. E em que momento, assim, o resultado passa a ser perceptível? Ou seja, que ele está completamente já recuperado e tranquilo para suas atividades? 30 dias, acredito que uns 30 dias, porque nessa fase ainda existe muito edema, muito inchaço e a paciente se sente um pouco desconfortável quanto a isso. Então eu acredito que a partir do 1º mês já vida normal, né? Eventualmente vai ter um pouquinho de edema localizado, mas que é imperceptível, assim. Muito bem. Vamos falar de um outro procedimento que é muito interessante, blefaroplastia. O que é isso, doutora Suíra? A cirurgia de blefaroplastia, com esse nome um pouco complicado, é a cirurgia das pálpebras, a cirurgia ocular, onde a gente trabalha o excesso, a flacidez das pálpebras, né? É uma cirurgia de rejuvenescimento ocular e extremamente associada ao lifting facial. Eu vou te dizer que quase sempre quando se faz o lifting se associa a blefaroplastia, mas é uma cirurgia que muitos pacientes fazem como única,
somente ela, para ter o rejuvenescimento ocular. É uma cirurgia muito mais tranquila, com anestesia local, simplesmente. Alguns pacientes se submetem somente à anestesia local, outros ainda com uma sedação muito superficial. É uma cirurgia onde a gente tem 1 hora de duração e a recuperação no ambiente cirúrgico 2 a 3 horas, e o paciente é enviado ao domicílio. Então é uma cirurgia muito tranquila, inclusive na sua recuperação, né? Nós temos aproximadamente assim, 5 dias já são retirados os pontos. No final da primeira semana já existe um resultado visível, né? Evidentemente o edema todo se resolve depois de 30, 60 dias, mas o resultado em 2 semanas já é bastante perceptível. E esse, na verdade, essa é uma atuação complementar à questão do lifting, no caso facial. Exatamente, ela é bastante complementar ao lifting, mas existe uma procura bastante grande também, somente nessa cirurgia. O paciente às vezes queixa que tem muita ruguinha, que a pele do olho de cima já está sobrando, mas ainda não está a ponto de fazer uma cirurgia extensa como a lifting facial. Então ela se presta também para se fazer sozinha, mas sempre quando fizemos lifting ela é associada. A preocupação que as pessoas possam ter com relação a alguma reação à anestesia ou algum tipo de contraindicação nesse caso, existe? Existe também por ser uma cirurgia, mas bem menos do que o lifting facial, porque quando a paciente existe uma contraindicação clínica, por exemplo, de uma anestesia geral, se faz só anestesia local, às vezes o paciente se mantém acordado, inclusive, né? Então ela se pode fazer dessa maneira, ela tem o risco, mas bem menor, né, clinicamente. Muito bem. É ação. Com a sua ajuda, neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.
Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Alô, doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo. As mulheres, principalmente, elas prestigiam muito. Meus amigos e minhas amigas, aqui é César Freitas. Você já faz parte da nossa comunidade? Se ainda não, essa é a sua chance. Inscreva-se agora no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber sempre conteúdos informativos, entrevistas exclusivas e as melhores coberturas de eventos. E tem mais! Para ficar ainda mais bem informado, assine agora o meu site e blog drclaudiocesar.net e tenha acesso a notícias exclusivas, análises detalhadas e informações em primeira mão. Não perca essa oportunidade. Vem com a gente, porque aqui a informação tem qualidade e credibilidade.